apóstolo Paulo escreve assim, então, vamos lá, ó. Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Observe que está escrito no Senhor. Tem muitos pais que querem que os filhos obedecem, mas os pais não estão no Senhor. Como os filhos vão ser obedientes? Não é verdade? Então Jesus diz assim, que os filhos devem ser obedientes no Senhor. Aí diz no verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento vale para os pais que estão no Senhor. Por quê? Porque se um pai, por exemplo, é um traficante de drogas, como que o filho vai obedecer? E você fala, ó, leva essa droga aqui para o fulano de tal que eu vendi para ele. Aí o filho não vai obedecer. Então tem que obedecer no Senhor. Amém? E o versículo 3, né? Diz assim, que você tem que honrar o pai e a mãe que está no Senhor, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Criar na doutrina é na palavra, viu? Não é numa doutrina religiosa, não. 5. Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Agora ele começa então a falar o texto a qual nós vamos nos focar. Eu li até o 9 para você entender que o apóstolo Paulo vem falando de relacionamento. Pai com filho, filho com pai, senhor com servo, servo com senhor. É o relacionamento dentro daquele núcleo familiar e o relacionamento do núcleo familiar com a sociedade. Você está entendendo isso? Então o apóstolo Paulo está descrevendo esses relacionamentos como ele deve ser. Então, nós precisamos entender que agora ele vai começar a falar de luta, ele vai falar de revestimento, ele vai falar de autoridade de Deus. Por quê? Porque você está no mundo, dentro de um relacionamento que é um núcleo familiar, ali é o teu primeiro campo de batalha. Vamos falar de batalha espiritual hoje. Ali é o teu primeiro campo de batalha. Qual que é? É dentro da tua casa. Dentro da tua casa, no meio da tua família, depois se estende socialmente para o convívio com a sua parentela, isso se estende mais ainda socialmente falando, né, dentro da comunhão que temos com a sociedade, que é com todo o sistema que o mundo hoje oferece, né, como sociedade. Quando você achar um livro sobre sociologia, lê ele, né? Lê sociologia, você vai aprender bastante sobre isso, tá? Você vai aprender bastante que os relacionamentos pessoais e interpessoais, você vai aprender que não existe como você viver isolado. Por isso que Jesus falou lá, não peça que os tire do mundo, porque se tirasse do mundo não tinha o evangelho. Se tirar você e eu do mundo aqui, acabou. Quem que vai pregar o evangelho? Tirou os crentes da terra, não sobra mais ninguém, não é verdade? Então eu e você vamos ter que se relacionar com essa sociedade corrompida que está aí, né? Isso em todas as fases que eu falei, né, do relacionamento, seja na família, seja com a parentela, ou seja com a sociedade no geral, você vai ter conflitos, você vai ter confronto, você vai ter peleja, guerra, perseguição, tribulação. Isso vai acontecer. Isso não vem de Deus, a tribulação, essas coisas não vem de Deus. Isso vem desse sistema mundano a qual Satanás é o imperador dele. Satanás quer determinar, através do pecado, como que as pessoas devem agir e reagir. Então os conflitos que você tem, eles não vêm de Deus, eles vêm desta atmosfera tóxica que o pecado, nas mãos do diabo e na personalidade do diabo, que é o maior pecador, ele lança isso sobre toda a sociedade. E aí cabe a mim e a você ter essa batalha. Daí o apóstolo Paulo fala então no versículo 10, depois dele falar dos relacionamentos que você tem com a sociedade, com a sua família, com a sua parentela, ele fala que no demais, ele começa o verso 10 e diz assim, no demais, ou seja, além
de você criar os filhos na doutrina da palavra, não criar contenda com os filhos também serem obedientes aos pais no Senhor, os senhores tratar bem os servos tratar bem os senhores, porque não há acepção de pessoas. Então isso é conduta, minha conduta, ok? E agora ele vai começar a falar, além dessa conduta, no demais. Então vamos fazer uma oração agora? Põe a mão assim no seu coração, eu quero orar com você, para nós entendermos bem a palavra do Senhor. Querido Deus e amado Pai, a Ti honra, glória e todo louvor. Eu e os meus irmãos e irmãs nos colocamos na Tua presença para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua sabedoria, que o Senhor envie os Teus anjos, também, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito, da Tua unção, porque nós somos muito pequenos, né? O apóstolo Paulo era um homem grande no Senhor, é um homem forte no Senhor. Nós não somos fortes como o apóstolo Paulo. Ele foi até o terceiro céu, viu coisas extraordinárias, porque era um homem muito em comunhão contigo. Que um dia nós todos possamos ter essa comunhão contigo. Enquanto não temos, pedimos porção dobrada do Teu Espírito, para que a nossa incapacidade seja transformada em capacidade pelo Teu poder. E também agora abate os demônios, as potestades, as fortalezas, o império das trevas, agora onde quer que cada um de nós esteja, seja abatido pelo Teu poder, e todo impedimento saia em nome de Jesus, aleluia. E o Senhor seja glorificado em mais uma palavra que o Senhor ministra, Senhor, aleluia, dentro do nosso espírito, para que a gente se alimente e enfrente a semana seguinte, em dia mau. Estamos vivendo dias maus, Senhor, por causa desta pandemia, mas sabemos que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo está o Covid, no mundo está a ganância, no mundo está o diabo, mas em nós permanece o Teu Espírito, e assim Te louvamos, ó Pai, e Kamano Sumanai, Te adoramos em nome de Jesus. Muito obrigado, porque perceba a Tua presença, que os Teus filhos e filhas que estão acompanhando agora percebam também a Tua unção, e aquela pessoa que for assistir também, após isso, perceba a Tua presença, Senhor, através da Tua palavra. Eu oro, Senhor, tomando posse da revelação da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém? Edmilson entrou agora também, Edmilson. A paz do Senhor, Mil. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou agora aqui. Aí, vamos lá. Então, depois do apóstolo Paulo falar dos relacionamentos que você tem dentro da sua casa, com a sua família, com a sua parentela, com a sociedade, com o seu trabalho, com tudo aquilo que você faz, ele diz no verso 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Olha aí, ele está dizendo para você se fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É uma orientação que o Espírito de Deus revelou a Paulo, e ele está escrevendo à igreja de Efésios. Ele diz: além de vocês se relacionarem bem nesse contexto de vida que vocês estão inseridos, vocês precisam ser fortes. E para ser forte, tem que ser forte no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que eu vou me fortalecer no Senhor? O quanto a tua mente entende essa necessidade de se fortalecer no Senhor. E como se fortalecer no Senhor? Você não vê que eu fico aí igual a pulguinha atrás da tua orelha, semana inteira, já jejuou, já orou, já leu a Bíblia? Você não vê que eu fico assim? Por quê? Porque nós encontramos esses elementos em Jesus, e Ele executou todos eles obedecendo ao Pai. Ele jejuou, Ele orou, e Ele tinha muita habilidade com a palavra do Pai. Ele não abandonou a palavra. Por isso Jesus é o padrão para nós nos fortalecermos, amém? Então assim, entenda isso aí, que é necessário você se fortalecer, porque uma pessoa fraca não vai vencer o mundo vai engolir o fraco, o mundo ele vai dominar o fraco. Mas se você está forte, o sistema mundano e maligno de Satanás que impera no mundo não vai conseguir ter domínio sobre você, porque você se fortaleceu no Senhor. Então não adianta se fortalecer em filosofias humanas. Não é ali que eu me fortaleço. Não. Eu posso sim ler livros bons, eu posso ler livro de autoajuda, ver palestra e tudo mais,
mas eu tenho que estar no Senhor. Tudo aquilo que vem até mim, observe, eu estando no Senhor, só vai adentrar a minha fé, só vai entrar na minha vida aquilo que é bom. O que não é bom, o Senhor, Ele vai falando, olha, isso não é bom, Emerson, não deixe isso entrar na sua vida. Por isso que Ele diz assim, além dos relacionamentos que eu estou instruindo vocês a terem, vocês precisam se fortalecer no Senhor, ser forte no Senhor e na força do seu poder, aleluia. Ele segue dizendo assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então Deus, Ele preparou para nós uma armadura. Lembra que eu li lá que Jesus orou, ó, peço que o Senhor não os tires do mundo, mas livre do mal? Esse é o livramento. Deus preparou uma armadura para mim e para você, para que a gente tenha o livramento de todo o mal. Então Ele diz assim, que nós devemos nos revestir. A ideia de armadura é aquela ligação do soldado com a armadura, aquele relacionamento. Então o soldado, ele levanta de manhã e ele está em guerra, ele vai para a guerra, ele vai lá, primeiro vai colocar a sua armadura para ir para a guerra, ele não vai sem a armadura. Então o apóstolo Paulo está nos mostrando que em relação ao mundo, nós também devemos ter uma armadura, e eu devo me revestir de toda a armadura de Deus. Então tem a armadura mundana, a armadura do mundo, que são os conselhos do mundo, as coisas que o mundo diz que você tem que fazer e ser para dar bem na vida, mas tem uma armadura que é de Deus, e ela está à sua disposição em Cristo Jesus, e você deve então se revestir com toda a armadura de Deus. Aí ele fala assim, para que vocês, para que possais estar firmes, firmado, alicerçado. Você se torna inabalável quando você está revestido com a armadura de Deus. Porque quando você se reveste com a armadura de Deus, você está em plena comunhão com o Senhor. Então pode vir vento, pode vir perseguição, pode vir tribulação, pode vir o Covid, pode vir o que for que vir contra nós, não nos abalará, porque nós estaremos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele está associando a cilada do diabo aos relacionamentos que você tem dentro da sua família, no meio da sua parentela e no contexto da sociedade. É ali que o inimigo prepara as ciladas, as perseguições, as aflições, as calúnias, o diz-que-me-diz, que a fofoca, a mentira, a inveja e tantas outras ferramentas que o diabo prepara contra a sua vida. Por isso a palavra de Deus diz que se você estiver revestido com a armadura de Deus, não tem ferramenta maligna que possa tocar em você. É nesse contexto que o maligno não te toca, é nesse contexto que o maligno não tem acesso à sua vida, é nesse contexto que o maligno não vai vencer você. Mas você precisa estar firme, e para estar firme precisa se revestir. Revestimos de toda a armadura. Cadê a sua armadura? Onde que ela está? Você tem se revestido? Você tem colocado toda a armadura de Deus em sua vida? E ele diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Olha lá, eu tenho que estar firme, eu tenho uma batalha, mas não é contra a carne e o sangue essa batalha. Ou seja, não é nos meus relacionamentos familiar, no meio da minha parentela ou dentro da sociedade. Não é ali a minha batalha. Eu não tenho que lutar ali contra a carne e sangue, mas sim, eu tenho uma luta, você tem uma luta, eu tenho uma batalha, você tem uma batalha, mas sim contra principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século. Entendeu aí a tua guerra? Entendeu aí a tua batalha? Ela se manifesta no mundo, mas não é contra a carne e sangue, mas é contra aqueles que manifestam essa luta, essa batalha, essa guerra no mundo. Os demônios, as potestades e principados instituídos por Satanás para comandar os demônios, as fortalezas malditas e malignas
estruturadas, que Satanás é o mentor disso, ele é a cabeça disso. O diabo é a cabeça de todo mal, porque ele é a cabeça do pecado. Ele se associou ao pecado para trabalhar no contexto desta sociedade mundana a qual vivemos. Mas saiba que o diabo é a cabeça deste mundo, mas nós temos uma cabeça acima, a cabeça que gera o corpo, é Cristo. Ele é a cabeça de qual eu e você somos o corpo, e esse Cristo esmagou Satanás, colocou Satanás embaixo dos pés da igreja, e a igreja senta com Cristo acima, nas regiões celestiais, triunfante em Cristo Jesus, amém? Então veja, é desse lugar que eu guerreio, é deste lugar privilegiado, Cristo, este lugar de privilégio que é Jesus, é ali que eu batalho, é ali que eu guerreio contra os meus inimigos, contra as podas. Mas pastor Emerson, é que você não sabe o que a minha vizinha falou de mim, pastor. O senhor não sabe o que ela falou para a rua inteira, pastor. Pastor, ela falou que eu sou isso, ela falou que eu sou aquilo, ela falou que eu sou aquele outro. Queridos, a sua luta não é contra o seu vizinho que varre o lixo para cima da sua calçada. Não, a sua luta é contra aquela força maligna que convence o seu vizinho a varrer o lixo para a tua calçada. A sua luta é contra aquela potestade de calúnia na boca do seu vizinho que está espalhando mentira a teu respeito. Veja bem, você não tem que dar satisfação a este mundo, você tem que dar satisfação a Jesus, você tem que dar satisfação a Deus, aleluia. Você tem que prestar conta a Ele e não aos vizinhos que você tem. Não. Então a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a tua esposa, não é contra o teu marido, não é contra o teu patrão, não é contra o teu filho. A tua luta é contra os demônios que podem até usar o teu filho, contra os demônios que podem usar o teu patrão, contra os demônios que podem usar o teu marido, contra os potestades que podem usar a tua mulher. A tua luta está ali, e se você não tiver revestido, se você não tiver a armadura de Deus, se você não estiver jejuando, orando, lendo a Bíblia, se você não tiver habilidade com a palavra de Deus, se a tua fé não for ativa, você vai perecer nessa guerra. Mas se você estiver revestido, a vitória é certa. Se você estiver firme no Senhor, você não se abala. Se você estiver realmente preparado para a guerra, com a armadura, com toda ela, você vai vencer todas as batalhas em nome de Jesus, aleluia, amém? Glória a Deus, xarabacana súbia. Contra potestades e principados e príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só onde está. Olha onde que é esse campo de batalha. Olha onde eu devo estar inserido, revestido com toda a armadura e firme para batalhar. Aí no verso 13 ele diz aqui, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau. Qual é o dia mau? Nós estamos vivendo dias maus. Dias que você tem que andar vigilante 24 horas. A hora que for. Seja se você estiver andando de madrugada, de dia, a hora que for. Você tem que estar vigilante. Porque tem um inimigo invisível ali, um vírus. Um vírus que é uma arma deste mundo. É uma questão mortal deste mundo, que você tem que estar ali vigilante, porque se você vacilar, ele entra na tua vida e ele pode destruir a tua família, destruir você, destruir sua casa. Então nós precisamos muito do Senhor, que derrotou todas as enfermidades. Jesus derrotou todas, até as que não existem, como o Covid até uns dias atrás não existia. Nós não tínhamos conhecimento dele. Lembra do Natal passado, Ano Novo? Eu vou ter um 2020 maravilhoso. E teve gente que até profetizou. Deus está falando que 2020 é o ano da sua vitória. Só palavras, querido. A tua vitória é todo dia, desde que você esteja revestido com a armadura de Deus, entendeu? Desde que você esteja firmado na rocha, desde que você esteja com a palavra de Deus, o teu dia de vitória é todo dia. Mas se você não estiver preparado, se você não estiver alicerçado, se você não estiver em oração, em jejum, se você não tiver habilidade com a palavra de Deus, o dia mau se manifesta e você não vai resistir
resistir, você vai perecer. Agora, se você está preparado, aleluia, pode vir qualquer dia mau, pode ser um dia, uma semana, um mês ou um ano mau. Se você está firmado no Senhor, a vitória é certa pelo poder do nome de Jesus. Aí eu não preciso dizer para você que 2020, 2021, 2022, 2023, ou seja lá qual for o ano, vai ser o ano da tua vitória, porque eu sei que você está revestido. Então todo ano é ano de vitória para você, aleluia. Oh glória, aleluia Deus, é verdade Senhor, todo dia é dia de vitória, se eu estou com o Senhor Jesus, com um Deus glorioso. Por que você fala isso, pastor Ela? Sabe por quê? Porque você já viu Deus estar derrotado? Já viu escrito na Bíblia, no ano tal, no dia tal, no mês tal, Deus estava derrotado? Jamais. Jamais você viu isso e jamais verá, porque Ele permanece inabalável, imutável, um Deus de amor, um Deus de graça, de misericórdia, que permanece de eternidade a eternidade. Toma posse dessa realidade e seja firmado no Senhor. Então Ele diz do dia mau, e que eu devo ficar firme, inabalável. Está aí o Covid, está aí o coronavírus, o novo, né? Eles falam, o novo coronavírus. Está o tio velho, o velho coronavírus estava derrotado. Aí o coronavírus foi renovado por alguém, não sei como é que foi isso aí, e se tornou um novo coronavírus. Não, agora nós vamos batalhar, vamos vencer, mas contra a igreja de Jesus não tem velho nem novo, porque antes um ou depois do outro, os dois estão plenamente derrotados em Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Os dois, seja o velho corona ou o novo coronavírus, está derrotado. Quem é vencedor é Jesus. Quem é vencedor é aquele que está firmado na rocha. Quem é vencedor é aquele que tem a armadura de Deus. Quem é vencedor é aquele que está pronto para o dia mau. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz no 14: está pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh glória! Que maravilha! Você está vendo? Tremendo? Deus não nos deixou desamparados. Ele nos deu toda essa estrutura para a guerra, para dizer para você que tem uma guerra, para dizer para você que existe uma batalha, para mostrar para mim e para você que nós não podemos ficar aí sem ser vigilantes, mas que nós devemos ser vigilantes, porque nós estamos em guerra, não só agora que o coronavírus está aí se manifestando, não. A nossa guerra é enquanto estivermos nessa terra, seja por mais um dia, seja por mais uma semana, por mais um mês, por mais um ano, ou por mais 50 anos que o Senhor nos manter nessa terra, nós vamos ter batalha todos os dias da nossa vida, viu? Hoje você está talvez guerreando com a dificuldade financeira, talvez você não está guerreando com o coronavírus, mas está guerreando no teu casamento, talvez não é no teu casamento, mas talvez é com o teu filho, ou na tua vida financeira, com o teu patrão. Eu não sei qual a tua batalha que você está enfrentando hoje, mas eu sei que se você se revestir do Senhor, que se você tiver com essa armadura, ela é capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém? Glória a Deus, oh aleluia. Ele segue dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que impressionante. O escudo da fé, a palavra de Deus, a couraça da justiça. Todos esses elementos, nós vamos aqui explicar cada um deles, porque nós passaremos aqui a noite inteira falando, certo? Precisamos fazer um estudo disso aí. Em qualquer momento a gente vai fazer um estudo, aí eu mando no seu WhatsApp para você ver o significado de cada elemento da armadura, tá? Ora a Deus para me capacitar e eu ter tempo, até talvez nessa semana eu faça e mando para você no WhatsApp. Aí ele segue no versículo 18 dizendo assim: orando em todo o tempo. Então você viu que na armadura de Deus tem comunhão com Deus. Como que você tem comunhão com Deus? Jejuando, orando e lendo a Bíblia. Na armadura de Deus tem o escudo da fé, ou seja, a tua fé tem que estar fortalecida, preparada. Também na armadura tem a oração. Você vai se revestir orando em todo tempo. Em todo tempo uma vida de oração. Com toda oração e súplica no Espírito.
e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você deve orar, você deve ter uma vida de oração que glorifique a Deus. Não adianta você fazer uma campanha de oração, meu querido. Oh, meu Deus do céu. Eu até faço com as pessoas que eu entendo a limitação delas, elas me preocupam, pastor, precisamos fazer uma campanha de oração. Eu falo, Jesus, ele já está falando que não ora então, né? Porque você tem que fazer uma campanha agora, porque não ora. Então, querido, não é uma campanha de 3 dias de oração, uma campanha de 7 dias de oração. Não, é uma campanha de oração até a eternidade. A oração não pode cessar, a lamparina não pode acabar o óleo, a chama acesa pelo Espírito Santo em você não pode apagar, aleluia? Então, para isso, eu tenho que orar em todo o tempo, porque senão eu não venço a batalha que está diante de mim. Eu não vou vencer, eu vou começar a dar razão para as coisas do mundo. Toda pessoa que dá razão para o mundo, eu já vejo que ela não ora. Sabia disso? Sabia disso? É um termômetro que não falha. É uma maneira de você dar razão que não falha. Você conversa com a pessoa e ela dá razão para o mundo, ela dá a certeza de que o mundo está coerente. Então eu já sei que essa pessoa ela não ora, essa pessoa não tem uma vida de oração, porque quem ora em todo o tempo, como o apóstolo Paulo está dizendo, ele nunca vai estar de acordo com este mundo, porque a palavra do Senhor diz assim, e não vos conformeis com este mundo, aleluia, você não pode, eu não posso estar de conformidade, de comunhão com este mundo, raciocinando igual eles raciocinam, pensando igual o mundo pensa, porque este mundo não é a minha casa, não é a sua casa, nós temos uma morada eterna, que é com o Senhor. Estamos aqui apenas para guerrear, como servos do Senhor, soldados de Cristo. Estamos aqui para pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e colocar a nossa mente em Jesus, e batalhar a guerra que o Senhor nos deu, e exaltar o nome dEle, porque um dia eu e você, nós entraremos, aleluia, pelos portões da eternidade, oh glória, um dia eu e você seremos tirados deste mundo, porque até o mundo vai desejar que eu e você não estejamos aqui, porque o mundo odeia aqueles que amam o Senhor, o mundo odeia aqueles que buscam o Senhor, o mundo odeia aquele que obedece ao Senhor, aleluia. E quando você se fortalece nele, quando você se reveste dele, aleluia, e você tem comunhão com o Senhor, este mundo vai te odiar, vai querer vomitar você para fora dele, mas não vai conseguir, porque você vai cumprir o papel pelo qual Deus chamou você aqui. E Deus não chamou aqui para você ficar discutindo com o teu marido, Deus não chamou você aqui para ficar discutindo com a tua mulher, Deus não chamou você para ficar brigando com o teu filho, Deus não chamou você para ficar brigando com o seu patrão, Deus chamou você para você ser forte, para você ser revestido, para você ter poder. Deus chamou você para você ser diferente nessa terra, amém? Amém? Oh glória, Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você, mas não é para nós ficar dentro de igreja, trancado em 4 paredes, falando ali, erga a mão aqui e dá um glória, erga a outra mão agora, dá um glória, pega na mão do seu irmão da direita, olha para o irmão da esquerda. Não é para isso, querido, que Deus nos chamou. Deus nos chamou para enfrentar uma guerra nesse mundo e para subir para a glória eterna vitoriosos em nome de Jesus, amém? Você vai ter um inimigo aqui nesse mundo, um inimigo terrível, um inimigo mortal, e não é o diabo não, é o pecado. O pecado ele vai estar todo dia batendo na sua porta. Todo dia o pecado ele vai estar ali, me satisfaça, eu quero isso, eu quero aquilo. O pecado é aquela fonte de desejo dentro de você, que você nem precisa jogar uma moedinha para sair um desejo. Ele toda hora vem um desejo, toda hora vem uma vontade, toda hora vem um querer que está associado a este mundo. Mas você deve se revestir do Senhor, porque daí você vai aterrar essa fonte de desejo mundano que o pecado tem, e você vai cumprir o chamado que Deus tem na tua vida, o chamado de você ser ovelha, de você ser um servo do Senhor.
Senhor, uma serva do Senhor, um chamado de oração, um chamado para jejuar, um chamado para ter habilidade com a palavra de Deus, aleluia. Obedeça o chamado que Deus tem para a sua vida, aleluia. Orando em todo tempo. Em todo tempo você tem que orar. Porque Jesus, o padrão que Deus te deu para você e para mim, o padrão que Deus deu para nós, o Filho perfeito e santo, orava sem cessar. Sem cessar. Ele orava, clamava e buscava a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso objetivo, queridos. Então eu devo honrar meus pais no Senhor, eu não devo provocar ira nos meus filhos, eu devo me relacionar bem com os meus senhores, com os patrões. E no demais, irmãos meus, Paulo diz: sejam fortes no Senhor. Você tem se fortalecido no Senhor? Você está forte no Senhor? Ou você tem cedido às tentações do mundo? Eu cedi, eu errei aqui, errei ali, o mundo conseguiu isso. É hora de levantar então, porque você tem uma armadura de Deus à sua disposição. Levanta. Se você caiu, levanta. Olha para o trono de graça, Ele já te perdoou, porque Deus não perdoou os pecados que você cometeu só hoje. Os que você cometeu ontem Ele perdoou, os de hoje, os de sempre Ele perdoará. Mas você precisa se levantar e se fortalecer no Senhor, revestir de toda a armadura dele para ir para a guerra de novo. É soldado ferido, o Senhor cura, o Senhor liberta para você ir para a guerra, para você se pôr em pé, cheio de vigor, na fortaleza do Senhor, ser forte no Senhor e romper todas as adversidades. Glória a Deus. Todas elas, pelo poder de Jesus Cristo, porque Jesus venceu todas as adversidades. Por isso o apóstolo Paulo diz: vigiando nisto com toda perseverança e súplica. Ser perseverante é muito importante. Perseverante no que, pastor Emerson? No padrão Jesus Cristo. Eu preciso perseverar na comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso perseverar na súplica, orando por todos os santos de Deus nessa terra, por todos os homens e mulheres de Deus nesta terra, por todas as ovelhas que o Senhor tem nessa terra. Essa deve ser a minha conduta e a sua conduta. Você vai transformar a tua vida. Se você é uma pessoa que perdeu a credibilidade, você vai retomar a credibilidade. Se você não consegue crer mais, você vai conseguir crer, desde que você esteja fortalecido no Senhor. Fortalecido no Senhor. Porque Jesus disse que o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Mas ele veio para que você tenha uma vida e vida abundante. Então, se você quer ter vida abundante, você precisa pegar esse capítulo 6 aqui de Efésios e observar